Boa noite, igreja. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para juntos falar do que Deus tem preparado para nós, falar da palavra e falar do amor de Deus. O tema deste mês, da série de mensagem, é direção de Deus, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui, se for perguntar, será unânime. Se eu perguntar qual direção você quer seguir, de Deus ou do diabo, qual direção que você quer seguir? Eu acho que é unânime, né? Mas existem certas direções que tomamos em nossas vidas que nós não consultamos a Deus, não é verdade? Às vezes tomamos decisões, escolhemos alguns caminhos a trilhar que não estão nos levando em direção a Deus. E lembrando sobre direção, eu lembrei de uma piadinha que eu quero começar já, obrigado, Rivaldo, de um louco que estava pela BR, né? Você imagina na Dutra aqui, um cara doido andando pela BR, então saiu a notícia no rádio, né? E o rádio chamou a atenção de todos que estavam escutando naquele momento, falou, turum, atenção, tem um doido andando na BR, na contramão, então todos tomem muito cuidado. E aí, então, um homem deu aquela risadinha de canto de boca e falou, um homem? Eu estou vendo mais de 100 aqui. Ninguém entendeu, né? Era o doido que estava na contramão, né? Então ele estava vendo vários na contramão. Ele estava indo numa direção e tinha vários. Era ele que estava na contramão. É só para descontrair, irmão. Eu sou ruim de piada, mas deu para rir um pouquinho, não deu? E em qual direção você está seguindo, meu irmão? Hã? Será que você é o doido da BR? Será que você é o doido que está na Dutra, vendo os outros carros vindo na sua direção? Nós temos que saber identificar a direção que nós estamos tomando, não é verdade? E eu quero ler com os irmãos, quero convidá-los a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra e vamos ler um texto, um versículo apenas, e vamos ver o que Deus tem para nós. Neste momento, o culto acaba de mudar de direção, né? Todos nós, desde o início do culto, estávamos elevando a direção desse culto para o alto. E neste momento, a palavra de Deus vai vir para baixo. E Deus vai falar as nossas vidas nesta noite. Amém? Provérbios 16, 9, por favor. Provérbios 16, 9. Quantos acharam, digo amém? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos lá. No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, te entregamos aqui as nossas vidas, ó Pai, esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor dirige-nos, ó Pai, aqui, e que tudo que for falado, Senhor Deus, possa encontrar guarida nas vidas das pessoas que estão aqui. Que haja transformação, ó Deus, que o impacto da Tua palavra possa mudar o seu viver, o nosso viver. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Sem direção, nós não chegamos a lugar nenhum. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com situações ao qual nós não sabemos para onde ir? Eu acho que não é só comigo, mas eu acredito que todos nós nos deparamos com circunstâncias da vida que nós não sabemos o que fazer. E ficar sem direção é algo assustador. Quem aqui já viajou de carro e em algum momento já se perdeu no caminho? Eu, uma vez, fui para Ouro Preto com a minha esposa e nós fomos para lá, foi maravilhoso. E na hora de voltar, minha esposa falou assim, amor, é melhor ligar o GPS. Falei, não, fica tranquila,
que aqui eu sei o caminho, né? Aí não liguei o GPS e comecei o percurso na estrada. Meu irmão, eu sei, meu irmão, que quando eu fui me dar conta, eu estava numa terra de barro vermelho, a mais de 1 hora de onde eu estava, e a Dayana falou assim: amor, eu acho que a gente está perdido. A gente começou a ver vaca, boi, né, fazenda, e eu fiquei assim: amor, eu acho que realmente a gente está perdido. Vamos ligar o GPS, né, para a gente saber onde a gente está. Depois de 1 hora. E aí, quando a gente ligou o celular, o que aconteceu? Não tinha sinal. E o que a gente fez? Seguimos a estrada que a gente estava. Fazer o quê? E aí chegamos numa cidadezinha de interior, meu irmão. Quem já foi em cidade interior de Minas aqui? Parece que é tudo igual, né? E aí chegou na cidade interior, tinha um camarada sentado na portinha de casa, com a perninha cruzada. Eu falei: eu vou perguntar a esse senhor onde é que nós estamos, né? Aí baixei o vidro, falei: com licença, meu senhor, bom dia. E bom dia. Falei: por favor, senhor, onde que eu estou? E rapaz, você quer ir para onde? Eu falei: eu quero ir para o Rio de Janeiro, sou carioca. E rapaz, você está longe demais da conta, você está doido. Aí, vocês não têm noção, meus irmãos. Ele falou: eu estou sem sinal, eu não sei onde pego a BR, eu estou nesse interiorzão aqui. Ele falou: rapaz, daqui a meia hora, sabe onde você vai chegar nessa estrada? Eu falei: onde? Belo Horizonte. Eu falei: Jesus, saí de Ouro Preto, estou chegando em Belo Horizonte. E, meu irmão, foi Deus que me fez encher o tanque do carro, sabe? Você imagina se acaba a gasolina. Então, meus irmãos, ter direção é fundamental. Muitos, como eu, naquele momento, queríamos ter descoberto a direção no meio do caminho. Mas eu vou dar um conselho para vocês depois de eu ter passado por isso. Busca a direção antes. Busca a direção antes de você sair da pousada ou antes de sair de casa. Olha o caminho que você está seguindo, porque é muito importante. Você imagina, era só eu e Dayana na época, mas imagina, eu estou com as crianças lá no carro, e criança, meus irmãos, gosta de fazer xixi em cocô em qualquer lugar. Vocês sabem que dá vontade de criança fazer um xixi em cocô, tem que parar tudo. Então, meus irmãos, a direção é fundamental. Se estamos de frente, com alguns problemas, nós vemos o problema. Por quê? Porque nós tomamos decisões, nós tomamos direção de acordo com os 5 sentidos da vida. Quem sabe quais são os 5 sentidos? Os irmãos fizeram aula de ciência na 5ª série. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Quer ver uma coisa? Quando nós nos deparamos com uma situação de perigo, nós estamos na linha vermelha e daqui a pouco atravessam os homens armados na tua frente e você olha aquela cena, o que você sente? Medo. Por quê? Você está vendo aquela situação, sua vista está olhando aquilo e você toma uma direção, Ou você para o carro, ou você dá ré, ou você continua, porque você está vendo. E quando nós tomamos uma decisão pela audição, muitas das vezes, a gente está dormindo na nossa caminha, nosso leito precioso, e daqui a pouco a gente escuta, tom, 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 tom. Aí a patroa fala: é fogos. Eu falei: é fogo, vai dormir, meu irmão, vai. Mas às vezes não é fogos, Se bem que tem uns maridos aí que gostam de soltar uns fogos debaixo das cobertas, Fica aquela coisa terrível e você não consegue nem saber o que fazer, não é verdade? Mas, meus irmãos, existem situações na vida que nós tomamos decisões de acordo com a nossa audição. Você está escutando, você sente o perigo. E quando nós tomamos uma decisão, quando nós sentimos cheiro, não é verdade?
Hoje nós tivemos aqui um belo almoço aqui, né? E deu para sentir o cheirinho, né? Das calabresas fritando lá, né? Sentimos o cheirinho do macarrão, né? E aí nós tomamos uma decisão, eu como ou não como, né? E geralmente, quando nós estamos com fome, a gente come, não é verdade? Mas, meus irmãos, o sentido da vida é de extrema importância para que nós possamos tomar direção nas nossas vidas, né? E qual é o sentido? Esses 5 sentidos é da nossa vida carnal aqui e que nós tomamos decisões através deles, né? Mas existe um sentido na nossa vida espiritual que nós temos que ter também. E qual é esse sentido? É a fé. A fé, meus irmãos, ela move todo o mundo espiritual. Nós somos carne, né? Porém, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que nos conduz, ele flui em nossas vidas. E eu quero falar aqui sobre um jovem que viveu algo muito assustador para ele. Ele era um jovem, José, filho de Jacó. José, então, acho que todos nós já conhecemos a história. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? José, depois que foi vendido como escravo, que já é algo terrível, você ser vendido pelo seu próprio irmão, José, ele foi morar na casa de Potifar, o qual comprou ele, e ali Potifar viu que Deus era com ele. Mas algo aconteceu ali também. A mulher de Potifar assediou José. A mulher de Potifar inventou calúnia de José. José fugiu. José foi preso. José viveu dias terríveis. Mas, meus irmãos, vamos parar para pensar aqui um pouquinho. José, ele perdeu direito de ir e vir, ele perdeu família, ele perdeu amigos. José perdeu tudo que tinha. A única coisa que José não perdeu foi a direção de Deus. Nas nossas vidas, nós passamos por cada situação, meu irmão, por cada tempestade. E olha para a vida de José. Olha o que esse homem passou. Todos os 5 sentidos estavam avisando José: José, você está na direção errada. José via a prisão. É direção de Deus? José tocava as grades da prisão. É direção de Deus? José comia aquela comida da prisão. O paladar dele, mais um sentido. Todos os sentidos que José tinha diziam para ele: você está na direção errada. E muitas das vezes nas nossas vidas, nós que tomamos decisões pelos nossos sentidos, achamos que estamos na direção errada. Ou vozes vêm à nossa mente e diz: você está na direção errada. Mas nós, meus irmãos, temos que ter a convicção, a fé e a certeza do que Deus preparou para nós. José, em nenhum momento da sua situação de vida, naquela terrível situação, perdeu a direção de Deus. José, ele confiava em Deus. E tem um texto de uma música que diz: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando todas as circunstâncias da nossa vida estão nos mostrando que vai dar errado, a voz de Deus nos encoraja a prosseguir. Nós vivemos situações desconfortáveis em alguns momentos da nossa vida, mas nós temos que ter a certeza de quem está nos direcionando. Quantos de nós já pensamos que estamos
na direção errada? Quantos de nós, por tudo que acontece no nosso dia a dia, nos deparamos, falamos, eu estou fazendo algo errado. Eu não liguei o GPS antes. Eu não abri o mapa. Eu estou na direção errada. E eu lembrei de uma outra historinha, de uma senhora que estava na BR, e ela estava andando com seu carro a 40 km por hora. Você imagina, meus irmãos, na Dutra, um carro andando a 40 km por hora. E os carros passando, buzinando, e passando por ela. E então a polícia veio e parou ela. Falou, minha senhora, por favor. Aí desceu 4 idosas do carro. Falou, minha senhora, por favor, eu quero entender por que a senhora está andando a 40 km por hora, se a via é de 100 km. A mínima é de 80 km. E a senhora não pode andar a 40 km, porque a senhora pode causar um acidente. Ela, não, meu seu guarda, acho que você está me julgando mal. Ainda bem que tem uma placa aqui, ó, e está mostrando aqui, olha lá, ó, RJ 40. O seu guarda, minha senhora, esse aqui é o nome da via, minha senhora. Isso aqui não é velocidade, tem que seguir, não. Ela, que coisa, seu guarda. Por isso que minhas amigas gritavam o cabelo em pé quando andei na RJ 180. Vocês percebem, meu irmão? A gente tem que entender o caminho que nós estamos seguindo. Porque você imagina, ou você está andando a 40 numa via de 100, ou você está andando a 180 numa via de 100. Você tem que visualizar o caminho que você está seguindo. Quais são as instruções da rodovia? Quais são as normas que você tem que seguir? Existem normas, leis, A gente não pode andar da nossa maneira. E eu queria falar com os irmãos sobre a direção que nós estamos tomando, Porque os filhos, eles conhecem o caminho do pai, não é verdade? Eu, quando eu vou buscar minhas filhas na escola, e aí eu pego elas, e o horário de saída de escola, vocês sabem que é terrível. Imagina todos os pais aqui da região indo buscar seus filhos. Aquele viaduto ali, meu irmão, não dá para nada. É terrível. 5:30 da tarde é o pior horário para você sair de carro aqui. E aí eu me deparo com um certo trânsito e eu tomo a decisão de seguir em outra direção. E os meus filhos logo falam, papai, esse caminho vai levar a gente para casa? Eu falei, vai, filho. Vai, você confia no papai? Eu confio, pai. Mas esse caminho aqui é diferente. Não é verdade? Quantos já perceberam isso, ou já tiveram essa oportunidade do seu filho te perguntar isso? Pai, que caminho é esse aqui? Não estou conhecendo esse caminho. Então, nossos filhos, eles conhecem os nossos caminhos. E eu queria falar com os irmãos sobre algo ao contrário. O filho que pediu seu pai para seguir uma outra direção. Todos aqui sabem da história do filho pródigo, O filho pródigo, então, ele chama o pai e ele fala, pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou ter que seguir uma outra direção. Eu não quero seguir a sua direção, meu pai, então eu quero seguir a minha direção. Então o filho de pródigo, ele sai nas suas aventuras da vida e ele se depara com circunstâncias adversas. Ele foi para um outro país, uma outra língua, uma outra cultura, e é muito difícil você viver em um país com outra língua e com outra cultura. Ele perdeu todo o seu dinheiro porque tomou decisões de acordo com o que ele achava que era certo. Olha só os dois paralelos. José não queria sair da casa do pai. Ele não queria, mas ele seguiu para um caminho
que o distanciava do pai, mas ele não perdeu a direção do pai. Ao contrário do filho pródigo, que saiu de perto do pai por vontade própria, ele foi para longe do pai, seguiu o seu destino, seguiu sua direção e ficou longe do pai. O filho pródigo, meus irmãos, ele chegou a um ponto que pediu para voltar. Ele caiu em si e falou assim: quantos trabalhadores de meu pai, na casa dele tem tudo e eu não tenho nada? Então, aquele filho decide voltar para a casa do pai. Meus irmãos, todo pai conhece o caminhar do seu filho. Quando aquele pai estava ali na sua casa e olhou de longe o seu filho caminhando, ele reconheceu o caminhar do filho, não é verdade? E ele foi correndo para abraçar o pai. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse caminho que estamos seguindo está nos levando para perto do pai ou para longe do pai? Essa direção que estamos tomando está nos levando para casa ou está nos levando para longe de casa? O filho pródigo escolheu a direção que o levou para longe do pai. E qual a direção que eu e você temos tomado? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós erramos a direção. Erramos a direção, nós somos falhos. Quando andamos na direção de Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, nós começamos a perceber que algo está errado. Porque você percebe com os seus 5 sentidos. Não é possível que você está andando numa direção errada e você não perceba nada. Em algum momento você vai perceber que você está num caminho diferente. Quando escolhemos andar na direção nossa que decidimos, nós nos distanciamos do Pai. E qual a direção que nós estamos indo? As circunstâncias que estamos vivendo, elas não definem a nossa direção. As circunstâncias que José viveu não definiu o futuro dele. Olha que interessante. Todos que olhavam para a vida de José não criavam expectativa nenhuma. Todos que olhavam para José, eles falavam: rapaz, você vai morrer aí, rapaz. Você não tem jeito não. Quem vai te socorrer? Um estrangeiro preso em outro país? Quem vai ser por ti aqui? Não tem jeito, você não tem advogado, não tem como ninguém te defender. Mas ele ficou preso com um homem. Eu acho que vocês conhecem a história. O copeiro do rei ficou preso com José. E ele decifrou um sonho do copeiro. Olha isso. E aquele copeiro então viu que Deus era com José. E aquele copeiro foi solto. Mas antes de ser solto, José falou: ô copeiro, por favor, quando você chegar lá no rei, você fala com ele de mim. Fala com ele que eu não tive nada com isso, me ajuda. E aquele copeiro: não, rapaz, pode deixar que eu vou te ajudar. Quantos já passaram por uma situação assim? Você precisar de alguém e aquela pessoa fala: não, rapaz, eu vou te ajudar, deixa comigo, eu vou levar teu currículo para lá, eu vou te dar um emprego. Passa um dia, passa o outro, e não acontece nada. O camarada nem falou com ninguém. Estou mentindo? A pessoa nem falar com o supervisor dele, ele falou. Mas na sua frente: não, rapaz, pode deixar comigo, rapaz, eu vou te arrumar um emprego, eu vou falar com o meu patrão. Mas aquele camarada não falou, foi nada. E nas nossas vidas a gente nos depara com pessoas assim, que nós ajudamos. José ajudou ele. Nós ajudamos as pessoas, mas muitos se esquecem, não tem gratidão. Mas se passaram anos,
E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquele rei precisou decifrar um sonho. E aquele copeiro então se lembrou de José. Você sabia disso? Você sabia que quando Deus é na nossa vida, pode passar anos, meus irmãos, mas as pessoas que tiveram contato conosco um dia vão lembrar: aquele homem era de Deus, aquela mulher era de Deus, aquele varão era um profeta de Deus. As pessoas, quando têm contato conosco, elas têm percepções, elas percebem que Deus é conosco ou que outros espíritos são conosco. E quem tem andado contigo, meu irmão? Para onde você está indo? Com quem? Meus irmãos, aquele copeiro então falou para o rei: eu fiquei preso com um menino lá numa prisão que decifra sonho. Ele pode te ajudar, então manda trazer. E quando José chegou na presença do faraó, tudo mudou, porque Deus era com José. Muitas das vezes, meus irmãos, na direção que nós estamos seguindo, na estrada que estamos seguindo, aparecem distrações, não é verdade? Aparecem coisas para nos distanciar de onde nós estamos querendo ir, né? Tem situações que são críticas. Por exemplo, você está dirigindo e aí chega uma mensagem no seu WhatsApp importante, e você está dirigindo e você quer pegar aquele celular, mas ao mesmo tempo você tem que dirigir, e em uma fração de segundo, se você perder, né? Quantos acidentes têm acontecido por aí, que você está com o celular dirigindo, e aí quando você vê, você bate o carro. O carro freou, você não viu, né? Quem anda na linha vermelha ali, todo dia, meus irmãos, todo dia tem acidente por causa de celular. Todo dia. E os acidentes por causa de celular parecem inofensivos, sabe por quê? Você está no trânsito, né? É quase impossível você não pegar no celular para botar uma música ou alguma coisa. E aí aquele trânsitozinho vai, para. Quando você vê que está no celular, foi, bateu na traseira do carro. E são muitos acidentes diários por causa de distração. E na nossa caminhada não é diferente. Nós nos distraímos quando nós perdemos a visão do caminho. Quer um exemplo? Davi. Davi, esse aí seguiu a direção de Deus, não é verdade? Quantas batalhas Davi não ganhou? O que Davi não fez? Tudo que ele conquistou, fama, sucesso, riquezas. Davi foi um grande homem, não foi? Mas Davi, se vocês forem perceber na história, todo o seu exército em batalha, era primavera, e na primavera os reinos costumavam estar em guerra, os reis estavam à frente de batalha, mas Davi resolveu ficar no seu palácio. Quantas batalhas Davi não já ganhou? Liderando batalhas. Mas aquela guerra ali, Davi resolveu ficar no conforto do seu palácio. E quando Davi sai no terraço do seu palácio, o povo e o exército dele em guerra, né? Fico imaginando Davi com aquele roupão, né? Aquele roupão naquelas pousadas que a gente vai com a patroa quando faz aniversário de casamento, né? Ele bota aquele roupão bonito, e aí Davi com aquele roupão lá no terraço, né? E Davi olha para o lado, o que Davi vê? Betseba. Meus irmãos, quando nós não estamos na direção de Deus, quando nós não estamos olhando para o que Deus quer para nós, quando nós não estamos fazendo o que Deus quer, nós abrimos uma brecha do tamanho de Betseba. E Davi então
percebe Betseba e tudo muda para ele. Nós conhecemos a história, sabemos o que Davi fez com Urias, sabemos o que Davi fez com Betseba. Com o que nós estamos nos distraindo? Com o que está tirando a nossa atenção do caminho? O que está tirando a nossa motivação de seguir em frente com Cristo? Algo está te distraindo. E se você avaliar o seu caminho, se você avaliar por onde você tem andado, por você avaliar a direção que você está tomando, você vai perceber se você está ficando mais perto de Deus ou mais longe de Deus. Quer saber qual direção você está tomando? Você está mais perto de Deus? Ou você está mais longe de Deus? Você está frio? Ou você está quente? Porque a gente sabe o que acontece com o morno, não é verdade? Então você está frio ou você está quente? Nós temos que entender, meus irmãos, que para seguirmos com Cristo, nós precisamos abrir mão de distrações. Nós precisamos abrir mão de situações que nós nos colocamos. Davi era para estar em guerra, mas Davi resolveu ficar no palácio. Davi abriu uma brecha no seu relacionamento com Deus. E isso custou caro para Davi. Qual é a distração que nós estamos tendo no dia a dia? Pare e reflita. Meus irmãos, se nós não levarmos a vida olhando para o caminho que nós temos que seguir, sabe o que vai acontecer? A gente vai cair num buraco. Porque o caminho que nós seguimos é um caminho estreito. A porta que nós estamos entrando, ela é estreita, é apertada. E aqueles discípulos de Emaús, que está lá em Lucas 24:13, nós conhecemos bem a história. Jesus, ele ressuscitou. Mas naquele momento, aqueles discípulos acharam que estava tudo perdido. Rapaz, a gente ficou aqui esses anos todos aqui pregando, falando de tudo, mas e agora? Acabou. Não tem mais nada, Jesus morreu. E o que vai acontecer agora? Aí um falou para o outro, falou, quer saber? Vamos voltar lá para Emaús? Vamos fazer o que a gente estava fazendo. Vamos lá, fazer o nosso pão. Vamos fazer o que a gente fazia. E aqueles discípulos andavam todo aquele caminho, amargurados, tristes. E Jesus então aparece para eles naquele caminho. Percebam que naquele caminho, eles não conseguiram perceber que era Jesus ao lado deles. Por quê que eles não conseguiram perceber? Porque eles estavam tristes, eles estavam amargurados, eles estavam quase num processo depressivo, porque eles perderam a direção. Eles ficaram sem rumo. E quando a gente fica sem rumo, a gente quer voltar para o lugar anterior que nós estávamos. A gente quer voltar para o lugar onde nós nos sentíamos seguros. E para aqueles discípulos era Emaús. Quando nós deixamos a tristeza, quando nós deixamos a amargura tomar conta do nosso caminho, tomar conta da nossa vida, nós deixamos de ver Jesus. Quando nós não vemos mais alegria na vida, por tudo que está acontecendo, nós perdemos a vista, nós ficamos cegos, paramos de ver alegria nas coisas. E meus irmãos, Jesus, ele era um homem alegre. Jesus, ele era feliz. E Jesus sabia o que estava por vir.
Quantas situações nós passamos na nossa vida em que nos deixaram tristes, né? Quantas situações nós passamos que nos deixaram desconfortáveis, mas nós não podemos perder a alegria. Nós não podemos deixar a amargura tomar conta de nós, porque se nós deixarmos isso acontecer, nós vamos perder a direção. Porque Jesus, meus irmãos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Há caminhos que para o homem parece bom, não é verdade? Há caminhos que você percebe, eu acho que esse aqui é um caminho bom para eu seguir. Mas quando você vai ver, não é. Por isso que nós temos que ter comunhão com Deus. Por isso que nós temos que desenvolver comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Porque vai ser o Espírito Santo que vai nos direcionar. É o Espírito Santo que vai nos direcionar para onde nós temos que ir. Você acha que Jesus tomava suas decisões por sua conta? Está na palavra. Sempre que Jesus tinha uma decisão importante a tomar, o que Jesus fazia? Ia para o monte. Jesus ia para o monte, ia falar com o Pai. E por que, quando nós temos decisões a tomar, nós não vamos para o Pai? Por que nós não vamos para o monte? Por que nós não direcionamos as nossas orações para aquele que vai nos dar direção? Jesus descia do monte, chamava os discípulos, falava, junta aí as coisas aí, a gente vai atravessar de novo o rio. Aí os discípulos, que isso, Jesus? A gente acabou de vir de lá, estavam querendo apedrejar a gente lá. Ele, não, já falei com o Pai e vamos voltar para lá. Não era assim que Jesus fazia? Porque ele seguia a direção do Pai. Qual a direção que nós estamos tomando? Qual a direção que você está tomando? Quantos quilômetros você está andando na rodovia? Você tem que conhecer a rodovia que você está. Você tem que conhecer o caminho que você está. Existem leis e regras para ser seguidas. E não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito que nós vamos seguir a Jesus. Não é das nossas vontades. Porque Paulo, ele fala que para seguir a Cristo, para nós vivermos com Cristo, nós temos que morrer para nós mesmos. Se vocês não refletiram sobre isso, morrer para nós mesmos é nós abdicarmos das nossas vontades. É nós tirarmos as nossas vontades e fazer a vontade do Pai. Em quantas vezes na semana você tirou de fazer a tua vontade e fez a vontade do Pai? Já parou para pensar? Quantas vezes durante o dia você foi direcionado a falar para alguém do amor de Deus, mas você fez a sua vontade e não fez? Quantas vezes durante o dia você foi direcionado a orar por alguém, mas talvez pela vergonha você não orou? Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade do Pai e fazemos a nossa? Meus irmãos, quando a gente passa no centro de Nova Iguaçu, de vez em quando a gente vê alguns pedintes, Meus irmãos, se nós passarmos por ele e nós vamos escutar algo no nosso ouvido, dá um dinheiro para ele, ajuda ele. Ao mesmo tempo, vai vir outra voz: isso, é tudo vagabundo, rapaz. Isso, vai ajudar ele? Vai tirar do teu bolso? O dinheiro até é fácil de ganhar, não. Vai, passa batido. Eu estou mentindo? Ou você passa por eles e não escuta nada? Tem gente que passa, não escuta nada, não vê nada, olha para frente e vai embora, não percebe quem está à sua volta. O
que você tem escutado quando você se depara com alguém que está necessitado? Nós conhecemos a história, aquele homem que apanhou, que deixaram ele quase morto no meio da estrada, e passaram os seus amigos judeus, passaram por ele, pelo caminho. Ih, rapaz, esse camarada aqui, o ser humano, ele gosta de chutar cachorro morto, gente. Ele passou e, ih, rapaz, o que esse camarada fez? Estou falando mentira? O ser humano pensa assim, gente. O que esse cara fez para ter acontecido isso? Vamos embora, vamos seguir a vida. Aí passa outro, compatriota, amigo. Ih, rapaz, nossa, você deve estar quase morto. Passa batido. Mas aí vem um samaritano. Olha como é que é o destino. Vem alguém que não compartilha das suas mesmas crenças. Chega ali com compaixão, pega aquele homem no braço, leva ele numa pousada, cuida dos ferimentos dele. Não somente isso, ainda paga a diária para frente ainda. Cuida dele aí, que depois eu vou voltar de viagem, quero ver se ele está bem. Rapaz, quantas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui em igreja do Senhor, precisando às vezes de uma ajuda, e às vezes nossos irmãos mesmo somem, e às vezes pessoas de fora que vêm nos ajudar. Pessoas às vezes que nem compartilham das nossas mesmas crenças, ajudam. É incrível isso. Eu lembro, quando eu era jovenzinho, o meu avô, ele usava uma cadeira higiênica, né, pai? Uma cadeirinha higiênica para dar banho, fazer as necessidades, né? E na nossa mesma rua tinha um centro de macumba, centro espírita, né? E ali, à noite, meus irmãos, era a noite toda, aquele tambor, né? E aquilo incomodava realmente, né? Eu acho que toda a vizinhança, né? Mas meu avô faleceu, aquela cadeira ficou parada lá num canto, né? E o homem que morava aquele centro, precisou de uma cadeira, né? E eles lembraram que o meu avô usava e vieram pedir meu pai, né? Senhor Roberto, precisando dar uma cadeira higiênica, né? Meu pai doou a cadeira para o homem, né? Mas por que o pessoal do centro não ajudaram? Muitas das vezes existem circunstâncias na nossa vida, né, que nos deparamos com situações que nós precisamos de algo. Mas por que a nossa comunidade não está ajudando? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não está percebendo as coisas. Nós estamos entrando num mundo tão egoísta que nós só olhamos para mim e para mim. Eu só olho para a minha necessidade, eu só olho para a minha conta, e os outros que se virem. O mundo está entrando num colapso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo foi feito para viver em comunidade. Deus nos criou para vivermos unidos, um ajudando o outro, um dando o braço para o outro. O que mais nós estamos vendo é famílias se destruindo, porque dentro da própria família existem pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si. Eu brinco que nos cursos aqui de quarta-feira, já falei algumas vezes, que às vezes tu está chegando cansado do trabalho, está doido para comer uma comida gostosa, não é verdade? E aí, quando tu chega em casa, a patroa fez aquela comidinha gostosa, né? Falou, glória! Mas muitas das vezes, o camarada chega cansado do trabalho
E você que se vire com o seu pão para lá, né? Que eu já comi, já até tomei meu banho, né? E você dá o teu jeito aí na cozinha aí. E lava tudo ainda. Rapaz, o camarada ficou o dia inteiro na rua trabalhando, meu irmão. O camarada ficou tudo em cima de um caminhão, né, Fabiano? Enchendo o caminhão de gasolina. Quando chega em casa, né, André? Trabalhou também, André. A mulher também trabalha. Mas nós temos que saber que o homem e a mulher têm suas obrigações, não é verdade? Hã? Se a mulher decidiu trabalhar, ela tem que também dar um jeitinho de fazer uma comidinha. Hã? Sabe por quê? Porque se nós entrarmos nessa vida de defender o feminismo, né? Que a mulher tem que trabalhar, levantar bandeira, né? Esse vídeo pode até ser excluído daqui a pouco, se eu falar, né? Não, por quê? Meus irmãos, isso está fora da direção de Deus. Está fora. Está fora. O homem e a mulher têm suas obrigações. Dentro de casa. Hã? Ao contrário, o homem também... Tem muito homem encostado, né? A mulher trabalhando, vivendo, ganhando dinheiro bom, e o homem está lá só vendo futebol, liga no Globo Esporte, acabou de acordar, né? A mulher liga, né? Ô, amor, o que você está fazendo? Falei, não, estou agilizando as coisas aqui. Tudo mentira. Está sentado na televisão. Estou falando mentira? Eu acho que vocês conhecem alguém assim. Então, meus irmãos, nós temos que ter convicção da direção que nós estamos seguindo. Quem nós estamos seguindo? Com quem nós estamos andando? Para que nós possamos entender para onde nós vamos, nós temos que primeiro ter a comunhão com o Pai. Porque se nós não tivermos a comunhão com o Pai, nós vamos ficar perdidos. Nós não vamos ter direção. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração nesta noite, que Deus possa completar o que eu não falei nesta noite, né? E que você siga a direção de Deus. Não se vislumbre e não se distraia com as situações dessa vida, porque elas vão te tirar do caminho de Deus.